continuando nossa reflexão, os ensinamentos de Krishna, que também a gente não tem um registro se realmente existiu ou não, mas existem os ensinamentos, existe o livro, o Bhagavad Gita, ou Gita, onde se tem um diálogo entre o Krishna e o Arjuna. Então é um livrinho bem interessante, também bem curtinho, mas que a essência do livro vai falar sobre a fé incondicional e sobre o karma. Essas duas questões é que vão meio que permear toda a história do livro. Por que a fé incondicional? O Krishna, o Arjuna, na história, ele é um guerreiro. E ele está acostumado a lutar, né? Como guerreiro, sempre encarou várias batalhas, várias guerras. Só que chega um momento que ele não quer lutar mais, porque ele descobre que o exército rival é justamente os familiares dele. Então o pai, os irmãos, os tios, é o exército que vai enfrentar o dele. E ele não quer lutar. Ele fala, não, eu não vou enfrentar, prefiro morrer a enfrentar o exército rival. E o Krishna aparece e fala uma coisa interessante para ele, que tem a ver com a ideia de karma. A gente contrai débitos, vamos dizer, espirituais, não pela ação, mas pela intenção. E isso é muito interessante. Por exemplo, acho que todos nós pensa, se você tem alguém na rua passando fome, e você der um prato de comida para aquela pessoa que está passando fome, é uma boa ação, né? Todo mundo pensa isso. Depende da intenção que você deu o prato. Você pode dar esse prato de comida com amor para aquela pessoa, ou, por exemplo, sei lá, um futuro candidato a vereador, que ele dá mais para a mídia filmar, tal, para aparecer, para ele conseguir alguns votos. Então, o que é mais importante para a pessoa que está dando o prato? É a intenção com que ele fez aquilo. Eu quero falar na Bolsa Família. Bolsa Família, assim por diante. Então, na verdade, o que Krishna ensina é o que vai gerar mérito espiritual ou débito espiritual é a sua intenção. É como você vivenciou aquele fato e não o fato em si, né? E realmente, se nós pensarmos que esse mundo material é uma ilusão criada no nosso cérebro, a energia realmente que movimenta isso está na intenção, a intenção sentimental, né? O Huberto, como chama aquele filósofo, deu branco agora, Huberto Roden. Ele fala muito sobre isso, ação e atitude. Então ele fala, a ação ela é exterior, por exemplo, bater na mesa é uma ação. Agora a atitude, segundo ele, é a intenção com que você faz aquilo. Então, e é por aí mesmo que tem que pensar. Então a atitude é essa ação sentimental, interior. E é essa atitude que vai então gerar o karma no sentido negativo ou o dharma no sentido positivo, e não o ato em si. Então às vezes aquela pessoa que deu um prato de comida, mas deu com vaidade, deu para aparecer, etc, etc, está contraindo muito mais débito do que aquele que simplesmente não deu, mas por alguma razão desejou alguma coisa boa para aquela pessoa. Então não é o ato em si que conta, mas a intenção. Então todo o livro, nesse diálogo entre o Krishna e o Arjuna, é mostrando isso. Fala, olha, não se preocupe com as ações, com os atos. Se preocupe com a intenção que você vai vivenciar esses atos. E por quê? Aí cai na ideia da fé incondicional, que os kardecistas chamariam de fé cega. O que Krishna ensina? Quem cria os atos é Deus, né? Nada acontece na sua vida que você não mereça passar. Então cada um recebe naquele momento o que ele necessita e merece. Então você não tem como ser injusto contra a pessoa. Não existiria injustiça, porque o outro está fazendo aquilo que você tem que passar. O ato dele é guiado por Deus para acontecer o que a pessoa precisa passar. Nada acontece por acaso. Tem uma frase evangélica que eu gosto bastante, os taxistas usam muito, né? Para passar no táxi, dirigido por mim, guiado por Deus. E na Bíblia também tem um provérbio que fala assim, Deus cria
os atos a partir do seu sentimento, do que emana seu coração. É algo mais ou menos assim, um provérbio que está lá no Antigo Testamento. Então é mais ou menos assim, a partir da tua energia sentimental que você irradia, Deus vai criar o ato que o outro precisa receber. Então o ato exterior vai ser em função do merecimento. Então eu estava brincando com o Nilson, falando assim, vai vir 10 pessoas, 50 e tal. Então, vai vir quem precisar. Ou por merecimento positivo ou negativo. Uns podem estar aqui por merecimento positivo, para me ouvir, e outros por merecimento negativo, para me ouvir também. Ou seja, mas está aqui quem precisava estar. Né? Não vai vir quem não precisava estar. Isso em qualquer situação. Né? Então não existe o acaso, como ela colocou. Se você não tiver que vivenciar um acidente aí na barca, você não vai pegar aquela barca, o catamarã, né? Então aqui vai ter um acidente. É como se tivesse uma listinha já do outro lado. Esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. Quem não merecer ir, vai ter uma dor de barriga, vai acontecer alguma coisa, vai perder a barca. E quem tiver que ir, vai estar no barquinho. Né? Então um acidente de avião, não importa o que seja. Nada acontece que você não mereça para a sua prova, para o seu crescimento espiritual. Então é isso que Krishna ensina para o Arjuna. E essa compreensão é importante, também voltando à ideia da transição planetária, porque vamos dizer assim, até algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, vamos pensar assim, hipoteticamente, né? Você está desencarnado no plano espiritual, você vê teu livrinho lá. Bem, eu tenho tais e tais débitos, porque aqui eu não amei, aqui eu fui muito egoísta, muito orgulhoso e tal. O espírito vê a intenção, não vê o ato. Né? Então vamos dizer, ele viu, aqui eu não amei, aqui eu fui muito orgulhoso, tenho que resgatar isso aqui. Ele podia planejar esses resgates em doses homeopáticas, em várias encarnações. Devido a essa mudança na Terra, isso está sendo assim, opa, vai logo. Então resgata tudo de uma vez. Daí acontecer algumas tragédias, né? Então fulano está lá no meio do Maranhão, o rio sobe, perde casa, perde não sei o que, perde família e tal. Os resgates, nós temos que fazer, essa limpeza energética, kármica, está sendo feita de uma forma mais rápida, para poder ter essa transição planetária. Então é por isso que o número de tragédias, entre aspas, tragédias, está aumentando. Você tem o livre-arbítrio de viver aquela situação em paz ou com sofrimento. Não no ato exterior. O ato vai ser aquilo que tiver que acontecer. Mas você pode estar em paz. Por exemplo, na Bíblia tem uma passagem do Tiago, Epístola de Tiago, ele começa assim: o cristão é feliz em qualquer circunstância. Essa é a frase que ele abre o texto dele. E é isso. Vou falar do Buda depois. Mas essa questão, você pode, até numa grande tragédia, estar em paz interiormente, tendo essa compreensão que aquilo aconteceu porque você merecia por alguma razão. É um resgate, um aprendizado, alguma situação do tipo. Então você consegue, apesar da situação exterior ser traumática, permanecer em paz. Então aí está o teu livre-arbítrio. Eu estive em Fortaleza fazendo uma palestra e uma psicóloga perguntou o seguinte, ela falou assim: há 3 anos o pai dela teve um AVC e ela vive em função do pai dela. Aí ela perguntou assim, né? Quando que eu vou viver a minha vida? Eu falei, você está vivendo a sua vida. A tua vida é cuidar do teu pai. Agora você pode cuidar do teu pai com amor ou cuidar reclamando, resmungando. Mas a tua vida é essa, cuidar do teu pai. Então está o livre-arbítrio. Fazer aquilo com amor ou sem amor.